compartilhar, começar. Shalom, graça e paz, família bendita do Senhor, povo do avivamento, boa noite, tudo na bênção. Estamos aqui, para mais uma live, mais uma palavra, mais uma direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Vamos declarar nessa noite aquilo que o Espírito Santo de Deus tem preparado para nós, tem preparado para você, tem preparado para a sua família. Esse é o tempo de uma conquista extravagante. Nós estamos ministrando a palavra, estamos falando sobre a crise, que tem assolado não só o Brasil, como as nações da terra. Por isso, nós estamos aqui nessa noite para trazermos uma palavra de direção, uma palavra de discipulado, uma palavra que vai fazer com que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Então, nós estamos aqui trazendo. Ontem nós falamos sobre a porta estreita, sobre aí, porta simboliza crise. Quem passa pela porta vencerá essa crise. Então, a porta é Jesus. Então, quando passamos pela porta, nós vamos entrar e vamos vencer. E como nós falamos lá em Oséias, que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Então, esse é o ano de nós conhecermos, esse é o ano de nós prosseguirmos nesses ensinamentos. Amém, igreja? Então você que nos assiste, esteja conosco nesse foco, nesse propósito, nessa visão de reino, nessa visão de conquista, nessa visão onde a excelência do Espírito, o mover sobrenatural de Deus vai nos consolidar, vai nos ajudar, vai nos assistir, como tem o Espírito Santo que assiste nas nossas fraquezas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqui meu cunhado Rony, um grande abraço, meu cunhado. Pastor Rony, o pastor lá em Portugal. Deus tem abençoado muito a vida dele lá. Dona Idalina, minha sogra amada, mulher por excelência, chamada para viver um tempo debaixo dessa promessa, está aqui na quarentena, firme, forte, declarando, crendo, orando. Hoje nós já ouvimos a palavra do pastor, onde meu pastor cunhado Rony Von congrega, tremenda palavra. Então, somos edificados a todo momento, graças a Deus, que nessa crise, Deus tem levantado os profetas, os sacerdotes, os homens que, segundo o coração dele, há de alimentar aqueles que se encontram desestimulados, desassistidos, que se encontram paralisados por causa do medo, por causa da crise, essa pandemia. Mas algo poderoso Deus tem para nossas vidas, algo poderoso Deus há de fazer, há de realizar através dessa crise, porque em meio às crises que cresce, que nasce, que surge, os valentes, os homens e mulheres que vão fazer a diferença nesse tempo. Então, eu creio que você é essa pessoa, é esse homem, essa mulher, esse jovem, essa chamada profética, de nós nos levantarmos e anunciarmos que tem uma porta que vai nos guardar dessa crise, que tem uma porta que vai nos sustentar em meio às crises. E temos esse caminho, ao passarmos pela porta, temos esse caminho a ser percorrido. E aí o Espírito Santo de Deus, Paracletos, vai interceder por mim e por você, para que não venhamos a desistir ou desviarmos desse caminho. Então,
tempo poderoso, tempo de uma conquista extravagante, tempo de nós meditarmos, tempo de nós buscarmos o Senhor e através dele nós vamos alcançar coisas grandes e poderosas. Amém, irmão? Então, eu quero que você fique atento, né? Vamos junto nessa noite conhecer, sigamos em conhecer o Senhor. Vamos declarar junto, porque Oséias diz que o conhecimento de Deus é mais do que o sacrifício, é mais do que o holocausto. Então vamos conhecer o Senhor, vamos aproveitar essa crise para nós conhecermos, vamos aproveitar essa crise para nós consolidarmos a nossa fé, consolidarmos a palavra do Eterno, pois a palavra do Senhor não volta para ele vazia, antes ela cumpre o seu propósito pelo qual foi designada. Então, nessa noite, nós vamos junto compartilharmos a palavra, nós vamos junto restaurarmos aquilo que estava perdido, aquilo que estava, fora dos seus princípios, fora da sua palavra, fora da vontade do Eterno. Então hoje eu quero compartilhar esse versículo tão poderoso, que muitos o conhecem, mas ele é apenas a porta, pois Deus nos deu o seu Filho, como diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenhais a vida eterna. Essa palavra é uma palavra poderosa, é uma palavra que nos consolida, diante dessa crise que nós temos enfrentado. Primeiro, nós temos a convicção que Deus deu o seu Filho. Por que Deus deu o seu Filho? Porque havia crise no mundo, havia dificuldade das pessoas conhecer a Deus, em ter intimidade com Deus por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Então Deus se manifesta o seu amor, Deus se manifesta o verdadeiro propósito de amar aqueles que se estavam perdidos, em crise, que estavam perturbados, que estavam desanimados, que estavam fracos, que estavam tristes, que estavam desistidos. Então nessa noite Deus nos deu o seu Filho para nos ministrar, para nos mostrar que essa crise é apenas a porta de entrada para nós conhecermos Deus. É a porta do êxito, é a porta do conhecimento, é a porta que me consolidará ao longo do caminho para alcançarmos a salvação e sermos tomados pela proteção divina. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenhais a vida eterna. Então, hoje eu quero compartilhar essa palavra dentro daquilo que já estávamos falando sobre a porta. Jesus é a porta. Levantai os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Então, quando nós analisamos a palavra mediante a crise, algo extraordinário vai acontecer na nossa vida. Algo extraordinário está apontando para a nossa direção, está apontando para as nossas vidas, porque Deus não nos abandona, Deus não nos entregou ao caos. Deus permite certas crises, permite certas circunstâncias, permite certas situações para que se manifeste o seu poder. Certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que esse homem ficasse cego? Foi ele? Foi os seus pais? E Jesus disse: nem ele, nem os seus pais, mas isso era para que se manifestasse o poder e a glória de Deus. Então, tudo que eu vejo nessa crise é para se manifestar o poder de Deus. É para que nós podemos voltarmos, as nações voltarão para o Senhor, e todo o plano forjado, toda palavra forjada, toda palavra de encantamento não prosperará sobre o nosso arraial, não prosperará sobre a nossa casa,
Mas, pastor, como o senhor tem essa convicção? Como eu posso acreditar, mesmo o senhor falando no versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho como sinal eterno, como a porta de entrada, como a porta de que seremos assistidos, como a porta de que seremos consolidados, como a porta que teremos a proteção de Deus na nossa vida. Então, aqui mostra essa palavra poderosa, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenhais a vida eterna. Então, Jesus é a porta de entrada para que tudo de Deus, que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. Jesus é a porta que me leva para a salvação. Jesus é a porta que tira o pecado. Jesus é a porta que nos purifica. Jesus é a porta que nos dá o direito de vivermos essa graça, de vivermos esse favor imerecido, de vivermos as promessas contidas através da palavra revelada do seu Filho. Então, se Jesus é a porta, como eu terei acesso, como eu caminharei debaixo dessa revelação? Eu quero que vocês, ainda no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, a palavra do Senhor, ela é poderosa. 14:16, ela diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, um consolador, um advogado, paracleto. Deus está dizendo para mim e para você: vai derramar a sua graça sobre nós. Olha, eu sou a porta da salvação, eu sou a porta da vitória, eu sou a porta que conduz ao êxito, eu sou a porta que transforma a vida, eu sou a porta que restaura, eu sou a porta que te cura, eu sou a porta que te liberta, eu sou a porta que te transforma, eu sou a porta que realiza sinais, prodígios e maravilha. Baseado nessa instrução da palavra, ele diz que ele rogará ao Pai, que o Pai vai enviar um advogado, paracleto, aquele que vai interceder, aquele que vai me conduzir, aquele que vai me assistir, aquele que vai me ajudar, aquele que vai me esclarecer, aquele que vai me fortalecer, aquele que vai me conduzir para o êxito, para a vitória, para a novidade. Então, nessa noite, nós precisamos entender que nós não estamos só, paracleto, o advogado, aquele que nos assiste, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá a direção, aquele que intercede, aquele que revela as suas necessidades, aquele que revela a vontade do Pai, aquele que revela qual é a direção, que caminho tomar, o que falar, o que fazer, como agir, como proceder. Por isso, eu quero que você, como igreja, entenda que você precisa não só atravessar a porta, mas prosseguir no caminho. Você precisa caminhar. Você precisa caminhar olhando firmemente para o autor e o consumador da sua vida. Muitos vão tentar nos tirar do foco, nos tirar do caminho, nos tirar da promessa, nos tirar da palavra, nos tirar da direção, nos tirar da voz que nos orienta, da voz que nos conduz, da voz que nos direciona, da voz que nos revela. Por isso, Jesus disse que chamaria ao Pai, rogaria ao Pai, que Ele nos daria um advogado. No verso 17 diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Olha que coisa interessante. O mundo não pode receber porque ele não consegue vê-lo. O mundo não pode tê-lo porque não conhece. A falta de conhecimento traz coisas ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins, palavras ruins. Somos levados por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de ensinamento, por qualquer tipo de palavra, e esquecemos que a que prevalece é a do eterno, é a palavra
que nos transforma, é a palavra que nos capacita, é a palavra que nos leva ao direcionamento de uma conquista do sobrenatural de Deus. Então, primeiro, Jesus se mostra a porta de entrada para todo aquele que necessita de algo, de um milagre, que necessitam de uma bênção, que necessita de uma vitória, que necessita de uma paz que o mundo não possa dar. Mas, a partir do momento que nós adentramos pela porta de Jesus, ele diz que ia rogar ao Pai que enviasse o Paracleto, que enviasse o advogado, que enviasse o intercessor, para que pudesse nos assistir no momento de fraqueza, no momento de dúvida, no momento de dor, no momento de enfermidades, no momento de crise que temos passado. Então, a palavra diz que esse é o Espírito da verdade. Por isso que João diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa caminhar sobre a verdade. Se você precisa caminhar sobre tudo aquilo que Jesus ensinou e vivenciou, mostrando através da sua própria vida, mostrando que quando nós enfrentarmos uma crise, nós não podemos confiar nas coisas materiais, não podemos confiar nas coisas deste mundo, mas nós vamos confiar na palavra, na promessa, naquele que me assiste, naquele que me ajuda, naquele que me capacita, naquele que me fortalece. E ali vem a palavra do Senhor, ainda no Evangelho de João, capítulo 15, verso 4 diz assim: permanecei, João 15, versículo 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Então, nessa crise, nessa luta, nessa tribulação que nós temos enfrentado, precisamos estar ligados à videira. Nós somos os ramos que precisa estar enxertado, precisamos estar ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos fará produzir, Ele nos fará vitoriosos, Ele nos fará poderosas pessoas movidas pela sua vontade, pelo seu poder, pela sua manifestação em nós. Então, eu passo pela porta que é Jesus. Eu prossigo no caminho que eu encontro o Paracleto, o advogado, aquele que me assiste, aquele que caminha comigo, aquele que me orienta, aquele que me dá o discernimento, aquele que me consolida nas crises, nas dificuldades, nas lutas, e aquela palavra tão poderosa prevalecerá no meu e no seu coração. Então, ele não te deixa só. O verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar obra alguma. Então é aqui que nós devemos estar atentos. É aqui que nós devemos entender que as coisas, que as crises, que as lutas, que as dificuldades podem até nos assolar, mas nós não estamos só. Deus não te deixará órfão, Deus não te deixará sozinho, Deus não te deixará abandonado, Deus não te deixará rejeitado, frustrado, amargurado num canto, com medo, com pânico, com a incerteza daquilo que eu e você, nós precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Por isso, a palavra de Jesus, ela é consolidadora. A palavra de Jesus, ela é poderosa e nos fortalece a cada dia e nos leva ao entendimento e ao discernimento de que tudo posso naquele que me fortalece. Então hoje, eu e você, como igreja, como discípulos, como servos desse reino, servimos ao único Deus Todo-Poderoso. Ele vai te assistir através do Paracleto, através do Espírito Santo, através do meu amigo, seu amigo, aquele que me ajuda
aquele que me dá força, aquele que me dá ânimo, aquele que me consola, aquele que me assiste, aquele que me ajuda, me auxilia em meio às crises, aos pensamentos e aos sentimentos. Então, quando o próprio Senhor se manifestou, quando o Senhor introduziu a sua palavra, quando o Senhor entregou o seu Filho, Ele já estava nos fortalecendo para enfrentarmos essas crises, esses problemas, essas lutas, essas tempestades, essas coisas que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, irmão. Não tem sido fácil e não será fácil, mas já somos mais do que vencedores. Por isso, eu tenho essa convicção, essa alegria, que Deus não vai nos desamparar nesse momento de crise, porque Ele nos deu a saída, Ele nos deu o refrigério, Ele nos deu a consolidação de tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar essa pandemia, para enfrentar esse vírus, para enfrentar essa crise, porque Ele não nos deixará só. Deus não nos deixará órfãos. Deus não nos deixará, porque o Espírito da verdade, e essa é a verdade que nós temos que crer, essa é a verdade que nós temos que consolidarmos, essa é a verdade que nós temos que falar em um tom alto, um tom de autoridade, um tom de confiança, um tom de ousadia, para podermos vencermos aquele que é o nosso adversário, o adversário de nossa alma, que luta contra a minha conquista, a sua conquista, que luta contra a vontade, os planos de Deus para mim e para a sua vida. Então aqui nós estamos hoje declarando essa vitória é nossa, em nome de Jesus. Hoje nós estamos declarando, quanto muitos estão aí angustiados, quanto muitos estão aí com medo, inseguro, nós temos a convicção de que o Senhor vai nos amparar, de que o Senhor já está nos assistindo, está ouvindo a minha, a sua oração, o meu e o seu clamor, o meu e o seu coração está consolidado, está aliançado, está motivado naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então, nessa noite, eu quero que você entenda, eu quero que você enfrente essa crise, enfrente essa situação, enfrente essa dificuldade, declarando sempre as promessas do eterno na nossa vida. Deus te chamou para ser um vencedor. Deus não te chamou para ser um colecionador de derrota, mas aquele que consegue levantar em meio às crises. Aquele que tem um coração fortalecido, que tem um coração experiente na palavra do eterno, na palavra de ensinamento, na palavra de vida, na palavra que nos consolida, na palavra que nos fortalece, na palavra que realiza os nossos sonhos. Creia nisso, irmão. Vamos começar algo novo. Deus vai começar algo novo. E você vai levantar dessa crise mais forte de quando você começou, de quando você entrou. Você vai sair mais determinado, mais ousado, crendo que nada nem ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Porque o Senhor nos prometeu que Ele sempre nos assistiria, que Ele sempre nos consolidaria e Ele não nos ia deixarmos à mercê dessa situação, sem antes nos ensinar o que nós precisamos fazer. Então, a palavra do Senhor está dizendo para nós: olha, eu dei o meu filho, eu entreguei meu filho unigênito, para que você pudesse crer, para que você pudesse confiar, para que você pudesse estar por essa porta e prosseguir pelo caminho. E aí o meu filho rogou ao Pai para que desse o Paracleto, o advogado, aquele que assiste, aquele que intercede, para que pudéssemos sobressairmos. Não vamos sair com manchas, vamos sair com as vestes lavadas, vamos sair mais forte, mais determinado, mais ousado, com mais sede de conquista, com mais sede de vitória,
com mais sede de novidade. Então, eu te convido nessa noite a crer junto conosco, a acreditar que Deus está fazendo algo, é para o nosso bem. Deus está permitindo isso, é para que eu e você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, voltemos a nossa face para o Senhor. Colocamos o nosso coração nas mãos do Eterno. Deixamos Ele governar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, eu quero orar, quero abençoar a sua vida, né? Quero mandar um abraço para a dona Marli, hoje é seu aniversário. Parabéns, filha, que o Senhor te faça prosperar extraordinariamente, que você seja uma fonte de água doce, de águas que alimentam, que a sua casa venha desfrutar dessa bênção, venha desfrutar dessa paz, venha desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida, que o Senhor possa lhe assistir, o Senhor possa lhe fortalecer, o Senhor possa lhe capacitar, e que sobre a sua casa venha as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Um avivamento, uma conquista, uma saúde extravagante seja sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, nós te agradecemos nessa noite por esta palavra. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa só, o Senhor não nos desampara nos momentos mais difíceis, nas lutas, nas adversidades, nas crises. Nós temos enfrentado tamanha oposição, tamanha afronta, Pai, sobre a nossa liderança, sobre o nosso governo, meu Deus, porque eles não querem, não é o presidente, eles não querem a sua palavra, eles não querem um homem que fale que tem um Deus poderoso, que creia num Deus todo-poderoso, que creia na palavra do Eterno, assim como nós cremos. Então nós repreendemos toda força maligna, toda palavra contrária, toda palavra de maldição na vida daqueles que creem, que profetizam, que oram, para que o Senhor Jesus assume o controle da nação brasileira, assume o controle das nações, levando paz, vida, saúde, levando a excelência do seu reino, levando aqueles que necessitam de uma experiência, de uma palavra, que o Senhor derrame graça, que a virtude do Espírito e o amor do Pai seja derramado sobre a vida da sua igreja, sobre a vida das famílias, sobre um tempo tão poderoso de uma novidade de vida. Então nós temos orado que essa crise seja uma novidade de vida para nós, que seja uma novidade de uma experiência, que seja uma novidade de aliança, que seja uma novidade que nós podemos nos fortalecermos e podemos sermos consolidados, que o nosso coração tenha paz, que o nosso coração tenha alegria, que o nosso coração tenha certeza da sua presença. Então, eu agradeço, abençoo a sua vida, obrigado por participarmos conosco dessa live. E eu quero declarar sobre a sua vida: tenha paz na sua casa, tenha alegria na sua casa, tenha excelência na sua casa. Que o Senhor te dê graça, força, sabedoria, discernimento de espírito para alcançar as promessas do Eterno. Amém? Shalom, igreja. Graça e paz. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E amanhã estaremos novamente aqui, às 21 horas, declarando mais uma palavra, declarando mais um mover, mais uma ação profética daquilo que cremos, estamos vivendo em nome de Jesus. Shalom, graça e paz.